slides é que eu consigo ver o chat melhor. Raimundo falou também que prefere vendo, mas aí vamos mesclar hoje. Como eu conversei com vocês em nossa primeira aula, a gente tem uma metodologia que a gente segue, um modo de enxergar esse processo educacional, que eu gosto de chamar de ceia. E aí, como eu disse para vocês, talvez seja mania de gordo, né? Que a gente associa comida às coisas. Mas, em primeira instância, vocês têm um contato inicial. E esse contato inicial, ele vai ser melhor cruzado a partir de vivências pessoais de vocês, leituras anteriores, cursos que, porventura, vocês tenham feito. Lembrem-se que a nossa ciência, a administração, é um campo de estudo muito transversal. E o que é que eu quero dizer com isso? Nós bebemos de várias fontes diferentes. A gente bebe lá no direito, a gente bebe lá na economia, a gente bebe lá na contabilidade, a gente bebe lá na filosofia, a gente bebe lá na publicidade. Então, nós interagimos transversalmente em outros campos do conhecimento. Não é à toa que o nosso campo de estudo se chama ciência social aplicada. Esse convívio em sociedade, ele é basicamente a nossa fonte prioritária e primeva de estudos. Então, a partir disso, em nossas reflexões sobre a administração, esse contato inicial que vocês têm em nossas aulas, ele vai ser melhor correlacionado com experiências de vocês. Só que isso, para nós que estamos discutindo e construindo ciência, ainda não é o suficiente. Num segundo momento, vocês vão estudar, imergir. E aqui a gente está falando de leituras, exercícios, pesquisas individuais. Por fim, num terceiro e principal momento, a gente entra na aprendizagem. É aqui que a mágica acontece. E isso ocorre a partir de um momento de experienciação, exercícios em que você firma o que estudou. Esse conteúdo que você estudou, ele vai ser melhor cercado a partir dessas experiências de vocês, esse contato inicial, e por fim você chega na aprendizagem. Essa aprendizagem, pode-se dizer que ela acontece a partir do instante em que você não só entende uma coisa, mas consegue passá-la adiante. É muito comum a gente dizer que entendeu uma coisa, mas não sabe explicar. É como se a gente entendesse só para nós. Tudo bem, isso é muito comum, mas significa que você não aprendeu. A gente aprende quando consegue passar algo adiante. É por isso que é tão importante vocês, enquanto alunos, buscarem contatos entre vocês mesmos e, às vezes, colher explicações, colher vivências, colher pontos de vista de outros colegas. É interessante vocês conversarem isso sobre nossos assuntos, por exemplo, com os pares de vocês. E aí a mágica, de fato, acontece. Por isso se fala em ceia, conhecimento, esse contato inicial, né? E aí você entra no estudo e imersão para então chegar na aprendizagem, que seria não apenas a cereja do bolo, mas o principal desse processo de estudos que nós vivemos. E é por isso que é tão importante vocês complementarem essas nossas aulas com a leitura das apostilas que eu passo para vocês, a dedicarem um tempo aos sites que a gente costuma indicar, os vídeos que a gente costuma indicar. Alguns deles têm uma densidade um pouco maior, então vale umas 2 ou 3 olhadas sobre eles, né? É muito importante vocês conseguirem isso, fazerem isso para ir ganhando repertório. O estudo remoto, o ensino remoto, ele tem algumas características muito interessantes que o presencial jamais conseguiria suprir. Por exemplo, você está estudando e, porventura, o professor falou rápido demais aquela coisa, ou você gostaria de ouvir de novo para refletir mais sobre ela. Pausa o vídeo, retroage naquela aula, volta um pouquinho. Isso aqui ele está chovendo no molhado, coloca no mais, avança aquilo ali.
é importantíssimo vocês terem em mente que simplesmente assistindo nossas aulas, vocês não vão aprender tudo que nós temos em conteúdo programático, né? Mas eu já comentei isso com vocês, eu estou mais ou menos, como na proposta de revisão, trazendo esse ponto novamente. Mas vamos lá, a gente conversou até agora em nossa disciplina sobre o que é que o administrador faz. Nós conversamos sobre a vivência administrativa enquanto um processo de avaliação conjunta dos objetivos de um grupo. E esses objetivos, eles vão basicamente responder pelo que aquele grupo queria fazer. E para que ele consiga fazer aquilo, ele tem que ter uma avaliação clara dos recursos disponíveis, para que você consiga gerenciar recursos, mas também liderar pessoas. Esse exercício é o cerne da nossa profissão, gerenciar recursos e liderar pessoas. Para isso, nós utilizamos algumas técnicas administrativas. Vocês já estão vivenciando algumas delas com o professor Paulo, com o professor Túlio. E a gente vai falar de muitas outras comigo também na disciplina de rotinas administrativas. Inclusive, está bem pertinho da gente começar a ver. E aí, gente, o nosso curso basicamente é focado em aplicar alguns conceitos de gestão e gestão administrativa de maneira geral, né? Mas a gente tem um foco muito grande no empreendedorismo. Eu quero que vocês compreendam que a administração é muito mais do que gerenciar empresas. A administração é uma disciplina, é uma ciência que estuda como melhor conviver em grupo. Para melhor conviver em grupo, a gente tem que compreender bem os recursos à nossa disposição para conseguir gerenciá-los adequadamente. E as técnicas de gestão são utilizadas nesse quesito. Mas a administração faz mais do que isso. A administração, sendo um campo de estudo das ciências sociais aplicadas, discute como melhorar o convívio em grupo. Então, nós não atuamos apenas em empresas, nós atuamos em organizações. E como organizações, entendam, por exemplo, o terceiro setor, igrejas, cooperativas, instituições do serviço público. Onde tiver gente, tem espaço e tem necessidade para administrador. Então, via de regra, o nosso campo de estudo é muito importante para o convívio coletivo, porque nós refletimos sobre como otimizar os recursos à disposição para, com isso, liderar melhor as pessoas que dependem desse processo administrativo. Nós fazemos isso a partir de grandes áreas. A administração é um guarda-chuva grande que comporta os estudos em marketing, por exemplo. Lá no marketing a gente estuda não simplesmente vendas. Vendas é só a ponta do iceberg. O marketing é muito mais relacionado a trocas. Então, quando se fala em marketing, está se falando na expectativa daquele público-alvo e o exercício de atender aquelas expectativas e continuar as atendendo. Afinal, o marketing não visa vender só uma vez. Marketing não visa simplesmente ganhar dinheiro. Quando essas trocas estão acontecendo bem, elas têm uma tendência maior em durar no longo prazo. Esse é o maior campo de estudo dessa área da administração. Nós estudamos também a engenharia da produção, e ela relaciona-se muito bem com a logística. Eu gosto de dizer que são irmãs siamesas. Na área de produção, nós estudamos a gestão da informação, nós estudamos o controle de qualidade, nós estudamos como aperfeiçoar os processos produtivos para que aqueles produtos ou serviços sejam melhor gestados. Na logística, a gente discute mais ou menos como fazer com que aqueles recursos cheguem ao público-alvo. Aqueles produtos consigam ser adequadamente ofertados para o meu público-alvo. E é por isso que se fala que a engenharia da produção e a logística são irmãs siamesas, né? Na gestão de pessoas, a gente bebe muito da psicologia,
Mas não só isso. Nós estudamos, por exemplo, a motivação dos nossos colaboradores. A gestão de pessoa é uma das principais áreas da administração, porque não se faz organizações sem pessoas. Você até talvez tenha um ermitão lá nas cavernas da Caixa Prego que ele não participa de nenhuma organização. É possível haver pessoas sem organizações, mas não é possível haver organizações sem pessoas. Então, esse campo de estudo é crucial para a gente conseguir gestar adequadamente os recursos que temos. Na área de finanças, que é outra grande área, embaixo desse grande guarda-chuva chamado administração, nós bebemos muito da economia, da contabilidade, nas reflexões e exigências de auditorias, por exemplo. A gente discute o controle de custos. Dentro de finanças, nós falamos sobre os recursos disponíveis. Por fim, eu coloco a gestão pública dentro da administração. Se estamos falando de um campo de estudos que diz respeito ao melhor uso e otimização das pessoas, naturalmente isso vai ser feito a partir do Estado, que participará dessa prática, sendo um dos principais agentes fornecedores de serviços básicos. E aí, inúmeras técnicas de administração são utilizadas. Então, gestão pública bebe, sim, da administração. E aqui nós temos um ponto interessante. A nossa ciência, essa palavra administração, ela tem separando ela, quebrando a administração, a gente tem o ad, que lá no latim significa direção, tendência. E o minister, que seria em latim, diz respeito à subordinação ou obediência. Então, a gente está estudando, basicamente, aquela ciência que realiza uma função que está sob o comando de outro. Ou seja, é um serviço para outro. E esse serviço para outro é muito mais que uma lição de humildade, é uma demonstração que a administração é feita de pessoas para pessoas. Não simplesmente instituições, não simplesmente organizações. As organizações, apesar de conglomerarem pessoas, elas não devem, de maneira alguma, se sobrepor a todas elas. As organizações, ainda que congreguem interesses, essas organizações devem ditar e se adaptar também às pessoas que a ela compõem. Então, é comum haver algumas mudanças nessas organizações. Afinal, as pessoas têm uma tendência natural de alterarem-se enquanto vivem esse processo de convívio coletivo. Então, veja o grande desafio que temos: conciliar interesses. Nós, enquanto humanidade, nos reunimos em organizações que estas congregam interesses das pessoas que dela fazem parte. Só que essas pessoas não necessariamente têm os mesmos objetivos. E aí a treta come no centro. O que pode ser feito nesse quesito? O que pode ser feito é você criar um sistema para que essas pessoas briguem menos, para que essas pessoas tenham um processo mínimo de interação grupal, para que, com isso, elas não se destruam ou destruam a instituição que dela fazem parte. E aí entram as normas, e aí entra a criação de cultura, e aí entra a alocação de recursos, e aí entra o que nós, enquanto gestores e administradores, fazemos em nossa prática profissional. Nós gestamos recursos. Sempre que você tiver uma organização, ela vai ser gerada para atender algum tipo de objetivo, ou algum conjunto de objetivos. E para conseguir isso, ela vai usar recursos. Esses recursos, eles vão estar à disposição desses objetivos. E isso vai gerar o que nós chamamos de processos de transformação e divisão do trabalho. Veja, eu não sei até que ponto essas informações estão
chegando organizadas na cabeça de vocês. Mas o que nós fazemos são processos de transformação em que pegamos coisas, melhoramos essas coisas e transformamos em outra. Por exemplo, o processo de elaboração de uma garrafa. E aí, eu pego esse alumínio e eu vou beneficiá-lo ao ponto que ele consiga chegar num formato cilíndrico e, com isso, eu consiga armazenar bebidas nele. Mas aí, esse processo de armazenamento e transformação cilíndrica desse alumínio, ele precisa também de outros produtos que fazem parte disso. É uma tampa de plástico. Essa tampa de plástico precisa ser rosqueável para que aquele líquido não se derrame. E aí eu sozinho não vou conseguir fazer isso. Eu preciso de outros setores que vão, por exemplo, analisar a qualidade desse produto. Vão, por exemplo, especificar que fornecedores eu preciso obter para que eles conseguirem me entregar o produto que eu estou almejando. Mas não se trata só de elaborar e confeccionar esse produto. Eu tenho que vendê-lo. E aí entram os setores. Captou? A administração é a ciência que diz respeito à otimização dos recursos existentes para o convívio das pessoas, o melhor convívio das pessoas. É isso que nós fazemos. E como nós fazemos isso? Exercendo nossos papéis nas instituições. Nossos papéis, eles vêm de expectativa que buscamos atender. Essas expectativas, em uma perspectiva teórica, elas foram trabalhadas por alguns autores, em 10 perspectivas, 10 papéis que se espera dos administradores nas instituições. A gente está falando dos papéis gerenciais de Mitzenberg. E ele os colocou nesse esquema prático que vocês estão vendo no slide. Não está chegando, não está saindo não, né, o slide? Mas, basicamente, ele discutiu sobre papéis informacionais, interpessoais e de decisão. Esses papéis, eles vão se subdividir em outros. Você tem o papel de disseminador, de porta-voz, de monitor. Então, cada um desses papéis, eles vão ter uma função diferente nas instituições. E isso diz respeito a como esses administradores vão operar. Ele vai agir, por exemplo, como porta-voz, passando as informações de dentro para fora das instituições. Ontem, por exemplo, na live que discutimos o retorno presencial das atividades, nós tivemos alguns porta-vozes. Esses porta-vozes, antes de disseminar essas informações, eles reuniram dados internamente dentro da instituição. E eles, para fazer isso, fizeram o controle e monitoramento de algumas informações, alguns dados. Veja que isso está dentro do papel informacional. Mas aí veja, para esses papéis terem sido obtidos, eles utilizaram alguns papéis interpessoais. Por exemplo, ligando setores, cruzando dados e recolhendo informações, por exemplo, de dados epidemiológicos. Mas isso não é feito só nessa situação. Numa fábrica, por exemplo, quando um gerente de produção colhe os dados quanto ao que foi efetivamente produzido naquele dia, ele está basicamente monitorando as informações. E quando algo não acontece a contento, ele vai controlar, por exemplo, distúrbios, exercendo o seu papel decisorial. Perceba que esses conceitos, eles vão interagindo entre si, em teia. Quando o administrador exerce o papel decisorial de alocador de recursos, ele está escolhendo direcionar recursos para um setor e não para outro. Ou seja, ele está gerenciando os recursos disponíveis. Mas, além disso, ele precisa atuar na liderança desses setores
conscientizando os setores que foram preteridos, os setores que não tiveram recursos como gostariam, de que naquele momento era mais importante aquele outro setor ter aqueles recursos. Então, perceba que esses papéis gerenciais idealizados pelo Mittendorf, eles são expectativas que temos para os gestores fazerem seu trabalho. Eles são expectativas que se tem do que é necessário para fazer o que se espera que administradores façam. E isso é obtido a partir de habilidades. Habilidade que pode ser definida como aptidão. Aptidão para você cumprir uma tarefa específica, gente. Isso seria o conceito elementar de habilidade, perdão. Essa habilidade é uma expectativa que as instituições têm dos seus administradores. E isso, basicamente, vai ser o diferencial de um administrador para outro. É a partir do manejo dessas habilidades, é a partir da desenvoltura para atender às expectativas que as instituições têm desses administradores, é que você vai ter um resultado diferente do outro. A administração é um campo curioso, porque você não tem fórmulas prontas como potencialmente outras ciências apresentam. Quando você vai, por exemplo, desenvolver um aldeído, um componente químico, uma fórmula, você tem a mistura de elementos que são misturados em receituários que vão produzir sempre os mesmos resultados, se estiverem sob condições de temperatura e pressão adequadas. Na administração, não. Na administração não existe condições naturais de temperatura e pressão. O que você tem, na verdade, são pessoas que têm expectativas sempre diferentes entre si. E essa expectativa diferente gera culturas diferentes. Essas culturas diferentes têm potencial para dificultar muito a vivência desses gestores. E aí entra a necessidade de ter desenvoltura. Eu sempre gosto de colocar a desenvoltura como a coisa mais importante para um administrador. E aqui é um diferencial gigante. Eu lembro que na semana passada, enquanto a gente conversou com o Judson, semana retrasada, na verdade, né? Não, foi semana passada, na terça-feira. Eu comentei com vocês sobre habilidades soft e habilidades hard. E eu não sei se vocês compreenderam bem o que eu quis dizer com aquilo. Como habilidades hard, você pode colocar a capacidade de analisar balanços patrimoniais, por exemplo. A capacidade de você montar um fluxo de caixa, entender informações de uma DRE, por exemplo. Como habilidades hard, você pode colocar o funcionamento de uma máquina e a compreensão sobre os produtos que ela pode ou não pode entregar para o cliente. Isso são habilidades mais técnicas. E isso é relativamente... Gente, eu não estou dizendo que é fácil, não. Eu estou dizendo que é relativamente fácil de adquirir reflexões pertinentes sobre isso. Mas a desenvoltura é a principal habilidade necessária a um administrador. É você conseguir correlacionar conceitos, é você saber dialogar com pessoas, é você minimamente conhecer técnicas de gestão. Isso é um diferencial. Essa imagem eu gosto muito porque ela representa o que se espera de um administrador dentro de uma organização. Você veja essa projeção de uma instituição como engrenagens que se relacionam entre si, e se você tirar uma delas, provavelmente o todo não vai operar bem. E você tem pessoas que estão literalmente rodando essas engrenagens. Você tem outras que estão correndo sobre elas. Você tem outras que estão fazendo a manutenção delas. Você tem outras que estão analisando o funcionamento todo, geral. Aí entra a ideia de níveis institucionais. Estratégico, tático e operacional. E veja que isso é uma questão de organização. Não é uma boba hierarquia em que você tem um que manda e outro que obedece. Pelo menos não deveria ser. É uma questão de organização. É uma questão de hierarquia.
em que você tem claramente definidas as expectativas que tem sobre cada um dentro da gestão. E aí, gente, o Kant, que é outro autor, ele coloca como habilidades 3 necessárias: as conceituais, as humanas e as técnicas. Como conceituais, você tem o quê? A habilidade de fazer conexões, compreender cenários, olhar o todo. E correlacionar, ou seja, a partir do que você olhou na sua instituição, você vai conectar o que ela tem com o que outras instituições têm. E como elas vão interagir, como você vai se portar contra seus competidores. Como é que você vai transformar alguns deles em parceiros. Como é que você vai se conectar com seus fornecedores. Como é que você vai reagir ao mercado externo, ao aumento da taxa Selic, à inflação galopante que o nosso país tem vivenciado. Essas são as expectativas quanto a habilidades conceituais. Aqui, você tem o nível mais estratégico das instituições. Mas, no segundo ponto, um segundo nível de habilidade necessária são as humanas. Aqui estamos falando de comunicação, oratória, liderança. Como você vai motivar os teus funcionários? Como você vai transformá-los em efetivos colaboradores ou sócios, se for o caso? Apenas com isso, você vai conseguir motivá-los para os objetivos institucionais. Na segunda unidade, nós vamos estudar algumas teorias de motivação. E vocês vão ver que esse tema incomoda bastante os teóricos de administração. Vocês vão ver que, a depender da época que isso foi discutido, você tinha perspectivas um pouco estranhas para os padrões de hoje. Mas essas perspectivas, em algumas instituições, ainda são usadas, mesmo tendo mais de um século de sua criação. Mas, gente, o Kant, ele fala ainda de um terceiro nível de habilidades. São aquelas técnicas. As habilidades técnicas, elas têm relação com conhecimento específico de uma área. Esse conhecimento específico tem a ver, por exemplo, com você saber dirigir um carro. E num negócio de táxi, é impossível você operar tecnicamente nisso sem conhecer o funcionamento de um carro, sem saber minimamente dirigi-lo. É disso que estamos falando. Essas são as expectativas quanto às habilidades técnicas. E aqui você tende a falar mais do nível operacional. Mas aí, gente, é importante que vocês compreendam que isso daqui são expectativas que se tem dos administradores, mas em determinadas situações você não vai conseguir ter todos esses papéis. Você não vai... Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Oi, Lígia, estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo, muito bem. Vocês estão calados há tanto tempo. Acho que eu estou falando muito rápido, né, pessoal? Respira um pouquinho. Obrigado, Lígia. Obrigado, pessoal. Porque a gente está revisando, né? E aí eu queria deixar mais um tempo para tirar dúvidas. Mas dá para realmente desengatar a quinta marcha e vamos de terceira marcha, né? Vamos lá. Eu estava falando sobre as habilidades da gestão. Eu estava falando das habilidades necessárias ao administrador. E eu discuti com vocês algumas questões relativas ao papel dos administradores nas instituições. É sempre importante a gente lembrar que estamos discutindo recursos e como gerenciá-los. Recursos sempre serão limitados, diferente dos desejos das pessoas, que serão, via de regra, ilimitados. E aí é difícil conseguir correlacionar os interesses da administração com os interesses de algumas pessoas que delas fazem parte. Por quê? Porque você tem um conjunto muito diferente de interesses. Não necessariamente todas as pessoas que compõem uma instituição, elas estão 100% alinhadas com ela.
Nós vamos estudar lá no terceiro semestre, em gestão de pessoas, um dos processos que a gestão de pessoas faz, uma das mais importantes funções dela, diz respeito à seleção de pessoas. E quando essa seleção não é bem feita, você tende a ter pessoas muito diferentes daquela instituição. E, naturalmente, vai acontecer de isso causar conflitos. As tretas são impossíveis de não acontecer. Sempre vai ter confusão. Mas existem maneiras de minimizar essas confusões. Quando você faz uma seleção bem feita dos participantes de uma organização, você tem uma tendência de minimizar esse tipo de conflito. Mas nem todo conflito é negativo, pessoal. É a partir do conflito que muitas vezes você consegue crescer, evoluir. É a partir dessa reflexão, discussão de ideias, em que eu mostro um ponto de vista, Carla mostra outro, o Márcio vai mostrar outro, e de repente a gente sintetiza algo que sozinho nós não teríamos conseguido. E aí, gente, nosso papel é de conciliar interesses. Isso é feito a partir de expectativas que as organizações têm de como vamos fazer isso. Nosso papel tem a ver com monitorar dados, disseminar esses dados, transformando eles em informação. Nós somos porta-vozes, nós lideramos, simbolizamos instituições. Fazemos a ligação de setores, tanto internos quanto externos. Negociamos com fornecedores, negociamos com sindicatos, alocamos recursos, controlamos distúrbios, problemas. E mais que isso, resolvemos tretas, empreendemos nessas organizações. Gente, nosso papel é crucial. E não existe uma organização de sucesso sem um administrador porreta conduzindo essa instituição. Infelizmente, isso nem sempre é reconhecido, porque o nosso campo de estudo muitas vezes é exercido por pessoas que não têm a devida formação ou pelo menos não dão a devida atenção que se deve dar a essas reflexões coletivas sobre pessoas e organizações. Mas a gente está evoluindo. Um dia a gente chega lá e tem um conselho de classe mais forte para ser mais incisivo quanto a esse ponto, né? Mas, gente, eu conversei com vocês também sobre os níveis organizacionais. E eu conversei, além dos papéis e habilidades, esses níveis como algo que relaciona-se com as habilidades e com os papéis. Eu vou projetar para vocês uma tela agora, que ela é bem significativa, para vocês entenderem bem a relação entre essas coisas. E aí, gente, vocês percebem isso daqui como tendências. Não entendam essa tabelinha aí como uma fórmula fixa e pronta. Mas há uma tendência de que o papel decisorial, para ele, exige-se uma habilidade conceitual mais apurada. Por quê? Porque dentro do papel decisorial, você tem a ideia empreendedora de, por exemplo, alocar distúrbios, negociações. E para que isso seja feito a contento, entende-se que é uma habilidade conceitual que é necessária, e um olhar do todo, e uma compreensão macro de como a minha instituição interfere em outras, e como outras interferem na minha. E isso espera-se mais do nível estratégico. No segundo nível, nós temos o papel interpessoal. E aqui a gente tem da correlação que se tem entre as pessoas que de uma instituição fazem parte. Aqui você vai dialogar com elas para que elas cooperem e estejam motivadas, para que elas conheçam o seu papel e o que se espera delas, para que elas tenham recursos à disposição delas para conduzirem suas atividades. E aqui espera-se um nível de habilidade humana, especificamente quanto ao nível tático. Aqui estamos falando do meio, o sanduíche organizacional, o gerente. Por fim, num nível mais operacional, espera-se uma compreensão maior de habilidades técnicas. Para que isso se converta em benefícios organizacionais, é necessário uma conexão maior com o papel informacional. Professor, eu tenho que decorar essa tabela? Não, não precisa.
Inclusive, porque essas funções misturam-se muito a depender do tamanho da organização. A bodega do seu Zé, por exemplo, o seu Zé, que é o dono dela, e é só ele e outro funcionário, às vezes nem tem esse funcionário, o seu Zé sozinho é estratégico, tático e operacional. Aquela pequena empresa que vende perfume no bairro, por exemplo, e ela tem a dona da loja e mais 2 funcionárias, essa dona da loja vai ser os 3 níveis. Porque ela também faz o mão na massa, ela também vende. Ela dialoga com o fornecedor, ela vai atrás de cliente veaco. Então, ela faz as 3 coisas também. Mas à medida que uma instituição vai crescendo, ela tende a precisar distribuir melhor os seus cargos. E aí você tem uma tendência a ir distribuindo níveis. E um nível mais operacional dessa loja de perfume de bairro, você tem no operacional aquelas vendedoras. Mas aí vamos dizer que essa loja está bem das pernas e ela começou a se expandir. Essa loja começou a ter filiais. E quem vai gerenciar a relação entre essas filiais, averiguando os números de uma, da outra e correlacionando esses dados para serem transformados em informação e a dona da loja conseguir decidir sobre as coisas importantes dela, quem vai fazer isso é um gerente de vendas. Quem vai fazer isso é um gerente de compras. É um nível intermediário, tático da instituição. Para então, num nível mais estratégico, essa loja que já tem várias filiais, você tem em cima a dona dela que vai tomar as decisões necessárias. Pessoal, entenda esses níveis não como um conceito besta de um manda e o outro obedece. Eu quero que vocês compreendam que estamos falando de papéis que dialogam entre si e naquela figura das engrenagens que eu mostrei para vocês, compreendam que se você tirar uma delas, essa máquina cai, vai dar ruim. Então não é que o estratégico é melhor e mais importante. O estratégico precisa do tático. Você muitas vezes tem ideias excelentes, mas na hora de executá-las o negócio descamba, dá ruim. Um estratégico bem construído não vai sair do papel se não tiver um operacional que seja porreta também. Então não entendam essa ideia de níveis como um controle que um manda, o outro obedece, esse é bom e esse é ruim, não. Certo, gente? Pessoal, eu vou pedir a vocês licença e vou, inclusive, parar a nossa gravação, porque eu vou precisar, isso é incomum, eu vou precisar dar um intervalozinho, mas é coisa de 10 níveis, demonstrando que há uma tendência aqui, certo? E essa imagem que vocês estão vendo aí agora, é uma demonstração, é uma ilustração, na verdade, dos 3 níveis. O nível estratégico discute geralmente o que ou quando aquela empresa vai realizar suas expansões. Aqui você tem os empresários, presidentes, sócios, diretores, conselhos deliberativos. Aqui você tem os órgãos superiores das instituições. No nível intermediário ou tático, também se chama. Veja, quando se fala em estratégico, também se chama de nível institucional. É a mesma coisa. Quando se fala do nível tático, também está se falando do nível intermediário. É a mesma coisa, certo? No nível tático, você tem geralmente os gerentes, os coordenadores. Esses cargos, eles vão discutir onde e como as coisas vão acontecer. Vamos dizer que o conselho deliberativo, que é o nível institucional ou estratégico, define que aquela empresa tem que economizar 3% nas suas operações de venda para o próximo ano. É o nível tático que vai destrinchar como esse plano vai ser executado. O nível tático pega os planos estratégicos e traduz ele em informações diretas. Eles discutem esses requisitos exigidos pelo nível estratégico
e transformam eles em práticas operacionais. São eles que lidam com o nível mais elementar da instituição, o nível mais primitivo e principal. Eu repito, o nível operacional não é o nível mais baixo, ele é o nível mais importante para que os objetivos da instituição sejam alcançados. O nível estratégico pode esbravejar, berrar o quanto for. Se o nível operacional não estiver vendendo, por exemplo, trazendo resultados, o nível estratégico não vai se sustentar sozinho por muito tempo. É isso que acontece na prática. Então, não entendam de maneira alguma que a gente tem, a partir dessas discussões de níveis estratégicos, a gente tem, vamos dizer assim, uma previsão basilar e unificada sobre o que é mais e o que é menos importante dentro de uma instituição. Cada um exerce seu papel. E esse papel não pode, de maneira alguma, ser esquecido ou negligenciado. Outro ponto importante nessas discussões é a reflexão sobre o que é trabalho. Nós conversamos sobre isso já, e eu queria voltar um pouquinho para esclarecer alguns pontos de vista sobre isso. Trabalho é um conceito crucial na sociedade das organizações que vivemos. Essas organizações, elas dizem respeito, como eu já expliquei, à congregação de objetivos. Mas veja, trabalho é geração de valor a partir dos recursos que se tem. E isso é feito de maneira consciente. Uma formiga, por exemplo, ela reúne terra e faz um formigueiro. Ela pegou os recursos que tinha e montou uma estrutura para ela, uma estrutura para o seu grupo. Mas se fala em trabalho no reino animal, não, porque isso não acontece de maneira consciente. Talvez possa se refletir sobre o que seria extinto, o que não seria, e o quanto o trabalho no reino animal, que nós fazemos parte, inclusive, mas talvez possa fazer algumas reflexões sociológicas até interessantes a partir dessa correlação. Mas o que eu quero que vocês entendam, e é mais importante nesse momento de nossas discussões, é que trabalho ele vai ser sempre algo que gerou valor para aquele grupo. E isso é curioso porque a nossa sociedade valoriza muito o trabalho, ele faz parte de nossa identificação. Se eu perguntar a Samara, ao Renan, o que é que eles são, quem são eles naturalmente vão começar se apresentando pela profissão que fazem ou pelo que fazem em expectativas profissionais. Talvez o Renan, quando for se apresentar, ele já vai logo dizendo: eu sou aluno do Instituto Federal do Ceará. Talvez a Samara, quando vai se apresentar, ela já vai logo dizendo: eu trabalho com vendas, por exemplo. Não sei o que Samara faz, né? Eu sei o que Renan faz. Mas Renan é aluno, né? Renan é aluno do Instituto, não sei profissionalmente. Mas o que eu quero dizer é que a nossa sociedade, ela se baseia muito no trabalho. Ela valoriza muito o trabalho como uma construção, inclusive, de personalidade. E isso tem a ver com, repito, geração de valor. Outros conceitos-chave que nós discutimos em nossa disciplina, e cabe nessa revisão. O que é produtividade? Produtividade é a relação entre entradas e saídas. Algo é produtivo quando essa coisa conseguiu, a partir de poucas entradas, produzir muitos resultados. Você tinha uma resma de papel, por exemplo, e com essa resma de papel você conseguiu elaborar uma apostila para os alunos. Com uma resma você elaborou uma apostila. Foi uma relação produtiva? Discute-se isso. E como você precisa de padrões, parâmetros, é necessário colocar outras coisas nessa régua, nessa medida. E aí entra a ideia de eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência tem a ver com o uso dos recursos. É quando você faz uma atividade, o recurso que utilizou para ela, o modo de fazer. Eficácia tem a ver com resultados.
são os fins, são os objetivos. Quando você, por exemplo, gasta uma resma inteira para elaborar uma aula, com certeza você não foi eficiente. Mas talvez você tenha sido eficaz se os seus alunos entenderem o que você estava querendo passar naquela aula. Eficácia, resultados. Eficiência, uso dos recursos. E efetividade, o que seria? Modificação de realidade. Quando você muda um contexto que você está vivendo, você foi efetivo. Vamos a alguns exemplos práticos. Vamos dizer que a Aniele usou todas as canetas que ela tinha e que ela comprou, né? E ela não perdeu nenhuma durante aquele ano letivo. E aí, a Aniele foi eficiente, eficaz ou efetiva? Repito a pergunta. Eficiente, A professor? comprou canetas e não perdeu nenhuma. Eficiente. Respondeu. Como é, Márcio? Eficiente. Perfeito. Pegou os recursos e não os desperdiçou. Mas o que é que adianta não perder caneta e, por acaso, não ter aprendido nada? Não é o seu caso, viu, Aniele? Mas o que é que adianta? Não muita coisa. Talvez, num exemplo fictício, Aniele, certamente não é o caso dela, mas talvez a Aniele, em um exemplo fictício, ela vai, de fato, ter utilizado bem os recursos que tem, mas talvez ela não vai conseguir chegar nos resultados. Vamos dizer que Carla tirou 10 em todas as provas que fez. Foi eficaz. Legal. Quem concorda com o Márcio? Ela foi eficaz e eficiente, não, professor? Aí vocês percebem que às vezes é difícil você ter uma avaliação crua com base em uma ou outra informação que se tem. Vamos dizer que Carla, ela tinha o objetivo de tirar 10. Se ela tinha o objetivo de tirar 10 para o IRA dela ser alto, ela conseguiu os objetivos dela, foi eficaz. Mas vamos dizer que ela tirou 10 e não aprendeu nada também. Para a Aniele não ficar pistola comigo. Carla também não aprendeu nada, nesse nosso exemplo fictício. Não adiantou de muita coisa. Mas se ela queria só tirar 10 pensando no IRA dela, ela foi eficaz. Aí tu percebe como é necessário alguns critérios para você discutir bem essa coisa de eficiência e eficácia. Na verdade, eficiência é até um pouco mais fácil, porque você vai pensar só na economia de recursos. Na eficácia, você tem que ter bem idealizado os objetivos que se tem. Se a meta de Carla era aprender, não necessariamente o 10 vai ser a melhor métrica para demonstrar que ela aprendeu. E aí tu compreende que essa discussão é um pouco mais densa. Quando você entra, por exemplo, na ideia de efetividade, aí você embola ainda mais o meio-campo. Porque mudar a realidade é um conceito muito subjetivo. Claro que em determinadas situações é mais fácil de identificar. Alguns dos nossos representantes políticos são muito efetivos no que diz respeito a piorar a vida das pessoas. Isso é efetividade, mas São os caras ele, viu? não é a efetividade que a gente espera dos nossos representantes, né? Como é, Márcio? Nisso eles são os caras, viu? Para lascar nós. Pois é. Infelizmente, isso é mais comum do que a gente gostaria, né? E aí eu trago para vocês uma reflexão sobre isso, para a gente não ficar muito bitolado e ficar pensando que existe uma régua que define esse conceito ou aquele nessa discussão. Em eficiência é mais fácil, você vai pensar só nos recursos. Quando se fala em eficácia,
você sempre tem que ter em mente o quê? Qual era o objetivo em questão? Se o objetivo... Pronto, vamos falar um assunto mais quente. O tratamento da nossa população quanto à pandemia. Se a meta era matar o povo, o governo foi muito eficaz. Foi absurdamente efetivo, inclusive, na vida de muita gente. Agora, se essa é a métrica mais adequada e se for isso que esperamos dos nossos representantes, aí é outra discussão. O que eu queria levantar aqui é que essa métrica de eficácia, ela precisa de mais alguns parâmetros. É sempre importante ter em mente o que é que se almejar, certo? Inclusive também quando se fala em efetividade. Quando você lança uma política pública, por exemplo, você está lançando um programa, vamos dizer que você está com um programa em Tabuleiro do Norte para diminuir a gravidez na adolescência. E aí, qual a medida mais eficaz para isso? Como é que a gente imprime efetividade nessa meta? Vamos discutir, por exemplo, educação sexual, por exemplo, nas escolas. E qual é a melhor forma de fazer isso? Fazendo de maneira séria. Não é com picaretagem e isso e aquilo, escondendo das crianças informações importantíssimas para elas não terem problemas futuros. E isso, como é que se mede no curto prazo? Como é que num programa desse você consegue chegar numa régua em que você vai ter, de fato, conseguido perceber que houve uma diminuição na gravidez na adolescência? No curto prazo, isso não existe. Talvez, distribuindo mais camisinhas, você consiga diminuir a quantidade de gestantes naquele período. Mas isso é um movimento sanfonar, porque quando você para de distribuir essas camisinhas, talvez já volte de novo. E aí, como você é mais eficaz nessa meta? Com educação sexual, por exemplo. E qual a melhor maneira de fazer isso? Aí já é outra discussão, em que entram-se aspectos de eficiência sobre o quanto se espera gastar nessas políticas. Como você vai capacitar as escolas nesse sentido. Como é que você vai tratar esse assunto com as famílias? Entendem como é densa algumas dessas discussões? Tem que fazer um brainstorm, né, professor? Perfeito. Aí já é uma ferramenta administrativa que a gente vai conversar na próxima disciplina. Mas bacana, viu, Márcio? É legal você levantar esse ponto. Eu levantei esses exemplos mais relativos a políticas públicas, porque já na parte final dessa nossa N1, nós conversamos sobre economia. E economia é um assunto prioritariamente muito mais fácil de a gente identificar nos seus aspectos macro. Existe a macroeconomia e a microeconomia. Numa macroeconomia, você discute a balança comercial de um país, a taxa Selic, a relação de exportações dela, as relações quanto à inflação. Isso é macro. O que é micro? Aquelas relações mais relativas ao funcionamento menor. Aqui você discute seu Zé e o fornecedor dele. Aqui você discute o Carlos, que eu vou pedir dinheiro emprestado a ele. Ou seja, microeconomicamente, você discute as relações mais pessoas. E aí, é importante a gente ter em mente, numa, vamos dizer assim, reflexão mais social sobre esse ponto, existem... Que é isso, cara? 20% de juros, que é isso, cara? Existem 3 entidades que a gente tem como padrão para refletir sobre o nosso funcionamento social. Você tem, de um lado, o Estado, que congrega as funções de recolhimento de impostos, distribuição de recursos. O mercado seria aquela relação entre pares,
e a sociedade civil diz respeito ao cumprimento de metas que o Estado não atende e o mercado não consegue fazê-lo sozinho. Esses três conceitos dialogam, interagem e complementam-se entre si. E eles compõem alguns agentes econômicos que impulsionam a economia. Eu estou falando das famílias, eu estou falando das empresas e eu estou falando do Estado. A circulação de recursos tem uma relação direta com como esses entes interagem entre si. Afinal, economia nada mais é do que o estudo do lar, o estudo das nossas casas. Ela é a ciência que estuda os fenômenos relacionados à obtenção dos recursos produtivos. Traduzindo isso, ela vai averiguar o que nós temos à nossa disposição para atender os nossos objetivos, para atender os nossos desejos, para atender as nossas necessidades, o que sempre é denso, afinal, como eu já falei e repito, esses desejos são ilimitados, já os recursos para atendê-los, não. Então, gente, a economia vai estudar as escolhas que aquele grupo faz sobre os recursos que tem. A partir do momento que eu queimo, por exemplo, a floresta amazônica, eu estou escolhendo destruir um recurso que eu teria à minha disposição. É uma escolha. Pode-se discutir se é a melhor escolha. E aí a gente volta algumas páginas para falar de novo sobre efetividade. Entende a conexão desses conceitos? Entendem como é importante a gente compreender essas coisas para ser menos enganado em determinadas situações? Economia, gente, basicamente é isso. A averiguação dos recursos que temos à nossa disposição e as escolhas que fazemos enquanto sociedade sobre elas. E aí a gente tentando agora retomar alguns conceitos econômicos, sempre um dos maiores agentes, sobretudo no Brasil, desta discussão, são os bancos, né? Os bancos são empresas que vendem crédito, vendem dinheiro. E o volume de dinheiro e crédito circulando na nossa economia brasileira tem muita relação com os bancos, porque eles fazem com que esse dinheiro circule ou não. Esses bancos fazem isso a partir da taxa Selic. Essa taxa Selic é a taxa mãe, que regula basicamente nossa economia. Ela é definida pelo Banco Central e ela tem uma relação direta com a inflação. A partir do momento que a taxa Selic está mais alta, o dinheiro está mais caro. O crédito está mais caro. Quanto mais caro for esse crédito, menos dinheiro vai circular na economia. Se você tem menos dinheiro circulando na economia, o que é que vai acontecer com a nossa inflação? Algum palpite? Vai cair, que ninguém vai comprar nada, né, professor? Excelente. Perfeito, Márcio. E por quê? Alguém que não seja o Márcio, não é excluindo você não, porque eu queria ouvir outra pessoa. Alguém que não seja o Márcio, sabe dizer por quê? Por que a inflação vai cair? Se souber, pode falar, Márcio. Porque vai ter mais oferta do que demanda e as empresas vão ser obrigadas a baixar seus preços para poder vender. Lei zero, né, gente? Lei zero do mercado. Oferta e procura. Se você tiver preços altos, há uma tendência maior a população não conseguir adquirir esses produtos. E aí as empresas vão ser forçadas a baixar o preço deles. Ah, professor, então é simples, né? Para a gente baixar o preço da gasolina, é só a gente não abastecer o nosso carro. Claro que não é assim, né, gente? Determinados itens... Andar de carroça, é? Oi? Pois é.
Pois é, vamos andar de carroça? Como é? Ah, vamos andar de bicicleta. Gente, para muitas pessoas, muitas, eu diria facilmente que a maior parte, andar de carro não é uma opção, não. E mesmo que você não ande de carro, você compra pão. Para o pão chegar na padaria, ele precisa de farinha. Para a farinha chegar lá, você tem uma cadeia produtiva. Você tem entes que se relacionam entre si. Esses fornecedores interagem a partir da montagem dos seus preços quanto a seus custos. E aí, gente, inflação não é um bicho que você mexe artificialmente assim, não. Apesar do nosso governo interferir diretamente, assim como todos os governos fazem e devem, de fato, para você minimizar alguns impactos. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: inflação é o aumento geral de todos os preços. Quando eu falo todos, eu não estou falando só da gasolina. Você tem inflação quando sobe tudo. E aí, existe um índice, que é o IPCA, que ele mede como é que está essa inflação. Isso é feito a partir de médias. É o IBGE que faz esses cálculos. Todo mês sai um índice diferente, porque isso é mensurado a partir do comportamento das famílias quanto às compras. E qual é a relação da inflação com o Selic? Essa que eu acabei de falar e eu gostaria de repetir. A taxa Selic interfere na quantidade de crédito. Quanto mais crédito circulando na economia, mais dinheiro circulando nela. E, por consequência, você tem uma tendência a ter mais dinheiro, logo, o que é que vai acontecer com os preços? Aumentam. Concordam com o Márcio? Você está dizendo que quando as pessoas estão com mais dinheiro, né? Faz mais compras, mais poder aquisitivo e tende a lei da oferta e procura, os preços começam a aumentar novamente. Aí, gente, nós entramos em alguns aspectos mais densos dessa discussão. Porque quando você está falando especificamente de preços, e o preço de uma xícara, um prato, um copo, essas relações são mais micro. E aí você depende de uma análise quanto a fornecedores. Você depende de uma análise de como é que está o cenário de compras daquele país. Então, é difícil você atrelar esse conceito diretamente a preços. É mais fácil você discutir isso a partir de inflação. Há uma tendência de que quanto mais dinheiro você tem circulando na economia, mais consumo. E quanto mais consumo, o que é que vai acontecer com a nossa inflação? Aí fica mais fácil da gente analisar. Gente, esse assunto é muito denso e não existe fórmulas prontas. Existem tendências. Existe uma tendência a quanto menor a Selic, mais dinheiro circula, logo maior o consumo. Logo, tende-se a esperar uma diminuição da inflação. Essa prática nem sempre se efetiva exatamente dessa forma, porque muitas vezes acontece de os fornecedores, na expectativa de venderem mais, já que tem mais dinheiro, subirem os preços. E aí entra o que o Márcio falou. Entendem como a economia não é uma ciência exata? Se fosse, todo mundo era rico. Mas as expectativas são essas que eu apontei para vocês. Aumentou a Selic, diminuiu o consumo. Diminuiu a Selic, aumentou o consumo. E o impacto disso na inflação depende também de outros fatores. Por exemplo, a relação da balança comercial favorável do país. A inflação tem relação também com o dólar. A nossa economia é muito dolarizada.
E aí, por que não está baixando o preço da gasolina? Uma das razões é o dólar estar lá em cima. Outra razão é a OPEP estar segurando os preços. É denso, né? O professor só vai perguntar essas coisas na prova? Não sei, gente. Eu gostaria que vocês entendessem a relação disso. Eu tenho uma tendência a não perguntar decoreba, né? Eu tenho uma tendência a pedir entendimento sobre o conteúdo, o conceito. Por isso que eu prefiro perguntas abertas. Mas vamos abrir agora a nossa aula para tirar dúvidas. Deixa eu aqui parar a gravação para todo mundo ficar mais à vontade de perguntar. Grava.